Quem é que está dando as ordens entre os Estados Unidos e Israel? Para onde essa guerra está indo? E será que estamos realmente à beira de um acordo negociado? E talvez, ainda mais importante do que isso, para onde os Estados Unidos vão depois disso tudo, mesmo deixando essa guerra de lado? O nosso papel, tanto na região quanto no cenário mundial, mudou, foi enfraquecido, independentemente de como essa guerra termine. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E temos de volta o sempre incrível Douglas Macgregor, um veterano de combate altamente condecorado, analista de defesa e política externa, ex-assessor do secretário de defesa e, se eu puder acrescentar, uma espécie de sábio da política internacional. Doug, bem-vindo de volta ao programa. Como sempre, é um prazer estar aqui, como sempre. Bom, então vamos direto ao ponto, Doug. Acho que essa é a parte mais importante para a gente começar. E não é uma questão menor, o que parece ser uma crescente divisão entre os Estados Unidos e Israel. E com certeza, os objetivos e as políticas de guerra dos dois países provavelmente já eram diferentes desde o começo. Mas eu acho que a gente acabou sendo puxado para o círculo deles no início dessa guerra. Só que agora, parece que começa a surgir um certo distanciamento entre nós. E isso está fazendo algumas pessoas sentirem... Mataram 8 pessoas na cidade de Tiro, no sul do Líbano. Isso aconteceu depois do deslocamento forçado de toda a cidade costeira, incluindo o histórico bairro cristão. Mais cedo, o exército de Israel... Pronto, aí está. Então esse é um grande problema. Agora, tem gente que não gostou disso. Alguns estão bem insatisfeitos, mas outros acham que já estava na hora. Deixa eu te mostrar algo de ontem à noite. O presidente Trump foi perguntado sobre o que está acontecendo entre... Bom, na verdade eu vou começar por outra coisa. Ele estava aqui falando sobre esse acordo, porque ele vive dizendo que estamos prestes a fechar, que o acordo está praticamente na mão. E aí, um dos repórteres perguntou para ele, quais são os impasses? O que está impedindo a gente de chegar a esse acordo? Eu não acho que exista nenhum ponto travado. Acho que estamos muito perto de ter um acordo muito, muito bom, forte e poderoso. Se a gente decidir bombardear, o que podemos fazer com facilidade se quisermos, e passarmos mais 2 ou 3 semanas bombardeando, eles não vão ter absolutamente nada sobrando. Mas o estreito vai ficar fechado por meses. Se fizermos os bombardeios, muita gente vai morrer. Quem quer isso? Eu não quero. E vamos ter um documento assinado que, na prática, é mais forte do que bombardear. O que se mostrou realmente muito eficaz foi o bloqueio. O bloqueio acabou sendo muito mais forte do que os bombardeios. E, na verdade, foi uma combinação. Primeiro a nossa ofensiva inicial e depois o bloqueio. Mas veja, a economia deles está realmente sofrendo e eles vão acabar fazendo um acordo. Agora eu quero te perguntar sobre vários comentários que você fez ali, porque tem várias coisas que merecem ser analisadas com calma. Mas vamos começar por ele, tanto no começo quanto no fim daquilo. Ele repetiu algo que vem dizendo desde, sei lá, o 3º ou 4º dia disso tudo, que estamos bem perto de chegar a um acordo. Você acha que estamos mesmo perto? O abuso de substâncias é uma coisa terrível. E eu não sei o que ele anda fumando, mas precisa parar, porque nada do que ele diz faz o menor sentido. O triste é que o pessoal de Wall Street continua acreditando nele. E eu acho que esse é um dos motivos da queda nas bolsas hoje de manhã. O preço do petróleo caiu um pouco. E existe essa suposição lá no fundo de que o que ele fala é verdade. A gente pensaria que a essa altura eles já teriam aprendido, mas parece que não. Eu não vejo nenhuma evidência de nenhum tipo de acordo, entre aspas, à vista. Houve, como você sabe, um memorando de entendimento que parece ter existido de alguma forma, foi e voltou, e acabou sendo jogado no lixo pelo presidente Trump. Então eu realmente não sei do que ele está falando, e não vejo nenhuma prova disso.
E vamos olhar para outra coisa que ele disse. Ele falou assim: escuta, será que bombardear funcionaria? Porque ele vive dizendo: a gente vai simplesmente bombardear eles. Mas agora parece que ele está voltando atrás, deixando isso no ar. Ele diz: bom, mas sabe, o bombardeio fecharia o estreito por mais 3 meses. Funcionaria, claro, mas mataria muita gente. Eu não sei, será que ele de repente virou humanitário? Eu acho que algumas pessoas realmente chegaram até ele e mostraram informações factuais. Acho que ele viu claramente os dados das pesquisas e sabe que a popularidade dele dentro dos Estados Unidos está muito baixa. Alguns vão dizer: você não deve seguir as pesquisas. Bom, isso soa bem na teoria, mas na prática, se você está liderando uma república, nem sempre é uma boa ideia. Sabe, alguém disse, acho que foi o Lincoln, que com o apoio da opinião pública, tudo é possível. Sem ele, nada é possível. Então eu acho que ele entende que a opinião pública não está do lado da política dele, de jeito nenhum. As pessoas não estão interessadas nessa guerra, e isso precisa ser levado em conta. Acho que essa verdade já caiu a ficha. E em segundo lugar, eu não acho que o presidente Trump tenha realmente querido essa guerra desde o começo. Eu acho que ele sentiu, ou sabia, que estava obrigado, pelas promessas que fez antes de ser eleito, a levar adiante a guerra. E ele fez isso. Tenho certeza de que se arrepende profundamente. Agora ele está preso, sabe? Como uma mosca no papel pega mosca. E ele não quer ficar ali. Quer se livrar disso. Vem tentando achar uma saída, mas não tenho certeza se ele já encontrou uma, nesse ponto. E por fim, foi até simpático da parte dele, pelo menos, tentar passar a impressão de que se importa com o resto do mundo, além do próprio país. Mas vamos ver se isso vai se transformar em algo concreto, Daniel Davis. Digo, ele não precisa de nenhum acordo para se levantar e dizer: isso foi um desastre para a economia global e só por esse motivo eu estou encerrando essa operação. Isso não custaria nada para ele. E o tornaria muito popular no mundo todo. Todo mundo em casa respiraria aliviado. E a gente poderia simplesmente seguir com a nossa vida. Mas ele não fez isso. E eu não vejo nenhum sinal de que vá fazer agora. Ele ainda está comprometido com as pessoas que o colocaram na Casa Branca. E essas pessoas são os bilionários que apoiam o Bibi Netanyahu. Olha, o que eu ouvi de algumas pessoas que têm acesso ao que o Trump pensa lá dentro da Casa Branca é que ele morre de medo de qualquer imagem que o faça parecer menos do que aquele super-homem que ele vive postando nas redes sociais e tudo mais. Ele criou uma persona tão forte que agora parece meio paralisado por ela. Porque se ele fizer exatamente o que você acabou de dizer, e sem dúvida, eu defendo que ele faça isso hoje mesmo, de preferência antes do almoço, ele teria que admitir publicamente: eu não sou o super-homem, e não posso fazer isso só porque quero, mesmo que seja a coisa mais sensata a fazer. Como é que ele sai dessa armadilha? Olha, é complicado. E eu acho que ele não consegue sair mantendo essa fantasia de super-homem que ele veste o tempo todo. Ele vai ter que tirar essa roupa. Ele vai ter que mostrar que é um ser humano de verdade e que realmente se preocupa com algo além da própria imagem no mundo. Seja lá o que ele acha que isso significa. Sinceramente, Dan, eu acho que ele anda tão popular quanto a peste negra em qualquer lugar do planeta hoje. Então, quando alguém já está no fundo do poço como ele está agora, o único caminho é para cima. E o jeito de subir é acabar com o que ele chama de bloqueio extraordinariamente bem-sucedido. Eu não sei do que ele está falando, porque a gente sabe que os navios conseguiram passar. E cada vez mais, no mundo todo, não é o Irã que está sendo culpado pela paralisação no Golfo Pérsico. São Donald Trump e os Estados Unidos. Então, Dan, só por esse motivo, já daria para ele vir a público e admitir isso. Mas eu acho que ele está com medo. Eu acho que ele tem medo do lobby de Israel. Acho que ele tem medo do que eles possam fazer. Eles controlam o nosso Congresso a tal ponto que se ele de repente saísse
e a possibilidade de um novo processo de impeachment voltasse a aparecer, eles poderiam garantir que ele fosse afastado e substituído rapidamente. Acho que ele sabe disso. E esse é o problema. Isso é algo que os americanos precisam entender. É fácil colocar toda a culpa do que aconteceu no Donald Trump, mas a culpa não é só dele. Isso é um desastre de todo o governo. Tem gente de todos os lados que embarcou na onda do lobby de Israel para uma guerra com o Irã, porque todo mundo quer tirar algum proveito. Todo mundo quer lucrar de alguma forma. Os generais de 4 estrelas querem se aposentar e depois entrar nessas empresas financeiras e negócios que Nova York oferece. E aí você tem todas aquelas pessoas no Congresso que querem continuar mamando nas vantagens. Querem ter o cargo garantido para sempre. Tá tudo uma bagunça. Então não é totalmente culpa do Donald Trump. A gente precisa entender isso. E os americanos, agora que se aproximam do outono, com toda essa conversa sobre as eleições, precisam se fazer algumas perguntas difíceis. Será que faz mesmo diferença quem controla o Congresso? Bom, se a gente acha que os democratas vão abrir as fronteiras de novo, esvaziar as prisões e suspender o Estado de Direito, então sim. Mas fora isso, não tem muita diferença. E eu não tenho tanta certeza do que os americanos esperam que os republicanos façam, porque eles acabaram virando o partido do Israel em primeiro lugar. Ponto final. E a gente vai falar sobre isso em um instante, porque é um assunto bem importante. Vamos dar uma olhada em uma das últimas coisas que o Trump disse e que você acabou de mencionar. Ele disse que, na visão dele, o bloqueio tem sido uma grande ajuda até agora, que isso está colocando muita pressão. Agora, eu conversei com algumas pessoas do próprio Irã e, claro, ouvi várias declarações públicas deles. A gente vai ter o professor Morandi aqui no programa hoje à tarde, há 1 hora, para dar um relato direto de como as coisas estão por lá agora. Mas pelo que vimos até o momento, e ele até me mandou algumas anotações durante a noite, sim, o bloqueio está tendo efeito. Está causando sofrimento no Irã, mas é um tipo de sofrimento que eles já esperavam e com o qual conseguem conviver por um bom tempo. Então eu acho que a implicação que o Trump fez é que isso vai levar eles a ceder e tentar fechar algum tipo de acordo que beneficie os Estados Unidos, mesmo indo contra os próprios interesses deles, o que é um ponto importante aqui. E como você vê essa situação sendo resolvida, se os iranianos estão dizendo que alguns dos pontos que eles chamam de inegociáveis são, por exemplo, o desbloqueio de ativos logo de início, porque eles afirmam que não vão repetir o que aconteceu no passado, o alívio das sanções sobre o setor de energia deles, o fim do bloqueio e ainda manter o controle do estreito depois disso. Quer dizer, esses 4 pontos, mais o Líbano, que talvez esteja no topo da lista, porque eles disseram que é uma questão muito, muito importante. E a gente vai falar disso em seguida, por causa da tensão com Israel. Mas vamos olhar primeiro para esses 4 pontos. Onde você vê alguma possibilidade de reduzir as diferenças entre os dois lados? Ou não existe nenhuma? Desde o começo, isso tem sido quase uma disputa de colapso competitivo. Agora, colapso competitivo, esse termo foi criado por Eliot Cohen em referência à Primeira Guerra Mundial. E olha, eu acho que é uma boa forma de enxergar o que está acontecendo agora. Quando falamos em colapso competitivo, do que estamos falando exatamente? Você acabou de explicar. O Irã não vai colapsar. O Irã vai manter o rumo até o fim, porque essa é uma questão existencial para o país. Então, existe alguma possibilidade de um acordo negociado que fuja desses pontos? Sim, mas só do lado dos Estados Unidos. E mais uma vez, o Trump se colocou numa situação bem difícil, porque ele fez promessas para os seus apoiadores políticos em Israel, dentro dos Estados Unidos, e para esse grupo mais amplo que a gente costuma chamar de lobby judaico. E ele disse ao povo americano que, no fim das contas, ele é o vencedor, o cara que sempre sai por cima, e por aí vai. A gente passou de uma rendição incondicional para esses 4 pontos agora. Então, como é que a gente sai dessa?
Bom, a gente sai porque não dá para ficar lá por muito mais tempo. Agora, nesse momento, ele tem a secretária Yellen dizendo: não se preocupem, a gente pode imprimir o quanto de dinheiro for preciso e ficar lá o tempo que for necessário. Pois é. Vamos ver. Eu acho que o mercado de títulos, em especial, vai entrar em colapso antes que ele consiga imprimir os bilhões adicionais que serão necessários para manter nossa presença lá. Também acho que a pressão pública, no mundo todo, vai ser enorme. Como eu disse antes, quando você conversa com o Sul Global, com Pequim, com Moscou ou com pessoas no Oriente Médio, seja em Ankara, no Cairo ou em qualquer outro lugar, todo mundo tem a mesma posição. O Irã precisa manter o rumo. Eles apoiam o Irã. Talvez não apoiem totalmente no campo militar, mas estão do lado do Irã. E é por isso que nós é que acabamos sendo responsabilizados pela paralisação, pelo bloqueio. Lembre-se, até o momento em que atacamos, o Golfo estava aberto. Todo mundo precisa lembrar disso. Fomos nós que causamos o fechamento. Ninguém no Sul Global, nem na China ou na Rússia, está bravo com o Irã pelo que o Irã fez. Na verdade, o Irã fez de tudo para manter uma boa relação com a gente. Volta lá atrás, na Guerra de 12 Dias que terminou com os ataques dos bombardeiros B-2. Lembra quando aquilo acabou e o presidente Trump anunciou que não existia mais programa nuclear, que tinha sido destruído para sempre, que a guerra tinha acabado? Eu acho que era exatamente isso que ele queria, mas ele não conseguiu fazer acontecer. Não conseguiu manter. E não conseguiu manter por causa do Netanyahu e dos apoiadores dele, que são bilionários nos Estados Unidos. Esse é o verdadeiro problema. Mas e se o mercado de títulos desabar? E se a gente entrar numa crise financeira realmente séria, que é para onde eu acho que estamos caminhando agora? A minha resposta é: vamos ter que tomar decisões difíceis do nosso lado. Em que ponto a gente vai ceder? Até onde vamos ceder? Será que voltamos atrás e dizemos: olha, queríamos as 4 coisas, mas vamos liberar esse dinheiro e fazer outra coisa, só que não vamos liberar tudo de uma vez? Ah, e aliás, é negociável como a gente vai participar ou não participar no Golfo Pérsico, no acesso e por aí vai. Quando você começa a ouvir esse tipo de murmúrio, é porque estamos com problemas aqui dentro, financeiramente e economicamente. E olha, vamos considerar mais um ponto aqui. Se o Irã estiver disposto a continuar sofrendo desse jeito, isso vai nos colocar numa situação em que a gente vai ter que agir. O presidente Trump adia todo dia, porque ele fica procurando alguma fórmula mágica, alguma solução que amanhã apareça e que hoje ele ainda não viu. Então ele pensa: vamos empurrar mais um dia. Mas quantos dias mais você acha que dá para continuar assim, antes de começarmos a enfrentar os problemas econômicos e até de fornecimento de petróleo que você mencionou? Porque até agora o sistema tem sido impressionante, muito resistente. A gente vai fazer um programa sobre isso ainda essa semana, para mostrar como tem sido possível contornar e ajustar a perda do fornecimento físico, o que é realmente notável. Mas isso tem um limite. Dá para ser criativo até certo ponto, e quando fisicamente não há combustível suficiente, aí não tem jeito. A realidade se impõe. Quanto tempo você acha que ainda temos? Olha, se você voltar e revisar o que o Jeff Curry vem dizendo, o Jeff Curry é provavelmente o principal especialista no setor quando se trata de analisar e entender o impacto dessa crise no petróleo e no gás. E aí você olha para outros nomes. O Luke Gromen é outro que entende muito bem do assunto. E eu ouvi o David Rosenberg mais cedo hoje de manhã. A gente está vendo algo que pode chegar ao fim em setembro, se isso se arrastar até lá. Porque em agosto, a gente já vai estar com problemas aqui dentro em relação à reserva estratégica de petróleo. E conforme o mês de agosto avança, os preços vão subir. A inflação já é um problema por si só. E tem o novo presidente do Fed tentando conter o caos nos mercados. Essas coisas vão ficar fora de controle até o fim do verão. Eu diria que, no melhor cenário para a gente,
isso aconteceria em algum momento de setembro. Sabe, eles vão ter que chegar para o presidente e dizer, não dá mais para continuar assim. Agora, como eu já disse, tenho certeza de que o Sr. Bassan está dizendo para ele, a gente vai dar um jeito, vamos manter isso funcionando. Mas eu não acho que ele seja um Deus onipotente. Tem variáveis demais nessa equação, e eu simplesmente não acho que ele consiga controlar tudo. Então, eu diria que o melhor cenário, ou seja, para o Donald Trump e para a política dele, seria mais ou menos em meados de setembro. Mas, de novo, tudo isso pode desmoronar muito rápido, em julho ou agosto, dependendo de tudo isso que a gente está discutindo. Tem coisas demais que podem dar errado nesse momento, tanto no lado econômico quanto no financeiro. E além disso, eu imagino que conforme a gente se aproxima de novembro, especialmente depois do Dia do Trabalho, mas até antes disso, durante o verão, se isso não for resolvido quando a campanha realmente esquentar, vai causar grandes problemas. Isso vai dar munição para os adversários políticos dele em todos os lados. Mas ele tem questões mais sérias antes disso. A gente mencionou um pouco no começo aquele atrito crescente com Israel. Eu quero dar uma olhada nisso. Naquela mesma entrevista com ele, lá na pista do aeroporto, perguntaram também sobre esse atrito crescente com Israel. E o contexto era o seguinte: no fim de semana passado, o cessar-fogo, que já era bem frágil, parecia ter praticamente desmoronado, com ataques de Israel contra o Líbano, o que eu disse que era um ponto de tensão ali. E isso levou o Irã a cumprir a promessa de que se Israel continuasse atacando o Líbano, especialmente Beirute, eles iriam atacar Israel, e foi o que fizeram. Aí Israel respondeu. O Trump, no começo, disse para o Irã, não façam mais nada, e eles fizeram. Depois disse para Israel, não respondam, e eles responderam. Aí, por fim, ele publica um monte de posts no Truth Social e diz que conseguiu parar os dois lados. Os dois disseram que, por enquanto, iam parar. Então perguntaram para ele o quanto a relação entre os Estados Unidos e Israel estava se desgastando. Ele rebateu, e agora parece que decidiram dar um tempo, deixar um ao outro em paz por mais uma semana, ou algo assim. É. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Dá para dizer que faz uns 3.000 anos, se quiser exagerar, mas com certeza já dura 47 anos. Mas não, ele reagiu. Eles estavam indo e voltando, e agora os dois concordaram, por meio de mim, em parar. E estamos nos momentos finais de um acordo que vai ser muito, muito bom, e que não vai permitir, de jeito nenhum, sob nenhuma forma, armas nucleares e coisas do tipo. E o distrito vai ser reaberto imediatamente. Vai abrir assim que o acordo for assinado, o que pode acontecer em 2 ou 3 dias. Então, eles vão parar por alguns dias. Quer dizer, isso começa a parecer alguém que reconhece que não está no controle da situação. E deixa eu te perguntar sobre isso, Doug. Diante do que aconteceu no fim de semana passado e da relação frágil entre os dois lados sob pressão do Trump, especialmente do lado israelense, porque ele realmente colocou uma certa pressão ao que tudo indica, já que, segundo a mídia israelense, havia um plano para uma nova grande onda de ataques contra o Irã na segunda-feira, e o presidente Trump pressionou para que eles parassem. Mas até quando essa pressão vai durar? Bom, vamos entender algumas coisas. Eu tive a sorte de conhecer vários líderes militares israelenses de alto escalão. Todos eles são muito competentes, muito ponderados, pessoas de mente sóbria. Com o Irã, ainda existe uma certa margem de manobra. Dá para chegar a algum tipo de acordo ali. A situação na Síria é perigosa, mas por enquanto é administrável. O chamado Projeto da Grande Israel, para ser bem franco, simplesmente não vai acontecer. E eu acho que isso está cada vez mais claro entre as lideranças mais altas. Mas tem uma área em que os militares israelenses vão deixar bem claro que não há espaço para concessão. É muito difícil fazer concessões quando o assunto é o Hezbollah. O Hezbollah representa uma ameaça existencial para o Estado de Israel. Ninguém pode voltar a viver no norte de Israel enquanto o Hezbollah não for destruído.
ou até que se encontre uma forma de encerrar o conflito com eles. Or there is a way found to end the conflict with them. Right now, there doesn't appear to be any chance whatsoever for. Neste momento, não parece haver nenhuma chance de um fim negociado para esse conflito. O Irã fez algo que ninguém mais na região fez. Ele declarou que a luta deles é a luta de Gaza. A luta de Gaza é a luta do Irã. A luta do Hezbollah é a luta do Irã, e a luta do Irã é a luta do Hezbollah. Em outras palavras, o Irã se colocou como líder do mundo islâmico na resistência à supremacia judaico-israelense na região. Não tanto nós, porque, para ser bem franco, nossas bases foram destruídas. Já fomos praticamente expulsos da região do Golfo Pérsico. Pouca gente, e acho que essa é uma avaliação sincera, tanto em Washington, em conversas privadas, quanto no exterior, acredita que a gente vai voltar para o Golfo Pérsico quando a guerra acabar. Pour back into the Persian Gulf when the war ends. I just don't see that occurring. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo. O Hezbollah é outra história. Eu não sei como lidar com isso, sendo israelense, a não ser com uma política de terra arrasada, porque os dois lados são irremediavelmente hostis um ao outro. Não parece haver espaço ali. Então, seja o que for que o presidente Trump peça aos israelenses, a única coisa que eu realmente não acho que eles vão fazer é parar os ataques contra o Hezbollah. E eles vão manter o controle da área ao sul do rio Litani. Sabe, talvez em algum momento tentem repovoar essa região com judeus que possam trazer dos Estados Unidos ou de outros lugares da Europa, talvez. Mas eles não podem permitir que o Hezbollah se organize e transforme essa área numa nova base de ataque contra Israel. Isso simplesmente não é possível. Então eu acho que... Desculpa, Doug. Deixa eu te perguntar. Do ponto de vista militar, esse objetivo é realmente alcançável? Porque, olha, eles já tentam isso há muito tempo. E pelo que eu li, militarmente falando, tanto nas operações em terra, no sul do Líbano, quanto no ar, eles estão sobrecarregados e têm dificuldade até para manter a estabilidade por lá. Israel consegue atingir isso militarmente? Bom, infelizmente, e eu acho que você tem razão, e acho que alguns oficiais israelenses de alto escalão já disseram isso, mas não adiantou, porque não há disposição para chegar a nenhum tipo de acordo que deixe aquela área ao sul do Litani nas mãos de alguém que não seja Israel. E eu acho que isso é um grande problema para os israelenses. Quer dizer, se fosse possível encontrar uma forma de finlandizar o Líbano, e eu digo finlandizar no sentido mais sério da palavra, talvez isso pudesse funcionar. E eu certamente encorajaria os israelenses a pelo menos explorarem essa ideia. Mas eu não acho que isso seja viável. Meu instinto me diz que talvez não seja possível. Então eu acho que o presidente Trump pode conseguir muita coisa do que ele quer, mas quando se trata do Hezbollah e do sul do Líbano, simplesmente não dá para negociar. Olha, talvez existam maneiras, se a gente decidisse buscar uma solução ali, se conseguíssemos nos afastar de todo o resto, ou seja, nos distanciar de todas as outras questões que envolvem os israelenses e focar nisso antes de tudo, talvez a gente conseguisse algum avanço. Eu não sei. Quer dizer, isso vai além do que eu posso dizer. O Aaron David Miller é alguém que você deveria convidar para falar sobre isso. Ele tem muito mais experiência nessa área do que eu, e as informações dele estão bem atualizadas. É um problema sem solução. E é uma pena que a gente tenha começado essa guerra no Golfo Pérsico, porque se não tivéssemos feito isso, não veríamos nenhuma detonação nuclear tão cedo. Isso é um monte de bobagem. Acho que todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe. Mas talvez a gente pudesse ter juntado as cabeças e encontrado uma solução melhor para o Líbano. Essa água já passou. Então estamos presos nessa situação. E eu acho que a única coisa que vai realmente chamar a atenção do Sr. Netanyahu é a retirada total de todo e qualquer tipo de apoio militar a Israel. Ponto final. Se isso for ameaçado e depois colocado em prática, sim, ele vai ter a atenção não só do Sr. Netanyahu, mas de todo o Estado israelense. E talvez essa seja a única saída para ele. Mas, de novo,
Quanto tempo ele acha que vai conseguir se manter no cargo se fizer isso? Talvez ele nem espere durar muito. Lembrem-se, eles têm uma influência e um poder enormes aqui dentro do nosso país. Essa é a verdade que quase ninguém diz. E cada vez mais eu ouço pessoas sendo acusadas de antissemitismo, quando, na verdade, elas não são antissemitas. Elas estão apenas resistindo ao poder e à influência judaica dentro dos Estados Unidos. E isso é algo bem diferente. Certo. E eu quero dar uma olhada nessa questão, Doug, porque isso é algo que tem estado muito presente por aqui bem recentemente. Aconteceram alguns desdobramentos nos últimos tempos que, na minha opinião, mostram claramente o tamanho e a natureza do problema. Você disse no começo do programa que não se trata apenas de o presidente Trump estar, pessoalmente, sob influência do Netanyahu, mas de o nosso próprio sistema estar capturado por vários interesses israelenses, acima dos nossos. E há alguns exemplos que mostram isso. Um deles é um relatório que saiu dizendo que o Pentágono, e eu conversei com algumas pessoas bem graduadas lá, está furioso porque Israel passou de um nível elevado para um nível alto de risco de espionagem contra o nosso próprio país, inclusive contra vários dos nossos principais líderes aqui. E até agora, eles têm estado bastante irritados com a Casa Branca, porque nenhuma medida foi tomada, mesmo depois que tudo isso veio a público. E isso, claro, já era conhecido em particular antes disso. Ao mesmo tempo, saiu um relatório nesta semana dizendo que esse documento, quando ficou pronto para ser divulgado, foi segurado até que o Congresso tivesse a chance de votar a seção 224. Acho que era parte do NDAA, que busca formalizar uma união mais estreita entre as Forças de Defesa de Israel e as Forças Armadas dos Estados Unidos, e coisas desse tipo. Quando o Netanyahu continua fazendo essas declarações públicas, dizendo algo como, olha, a gente não precisa mais desses 3,8 bilhões de dólares, já é hora de seguir em frente. O que ele quer, na verdade, é formalizar uma ligação direta entre os nossos exércitos. A pergunta é, por que o Congresso? E eu sei que parece uma pergunta boba, mas é importante. Por que o Congresso iria querer esconder uma informação tão negativa sobre outro país espionando a gente, só para conseguir aprovar um acordo que amarra e aproxima ainda mais as nossas forças armadas das de outro país? There is no nation state in the world today. Não existe hoje no mundo nenhum Estado-nação com quem tenhamos cooperado tão de perto, em termos militares e diplomáticos, ao longo do último século, quanto o Reino Unido. Nos anos 90, quando eu trabalhava na divisão de planejamento de guerra, a gente analisava as capacidades das forças aliadas. Pete, isso foi lá por 94, 95. E uma das observações era que, sabe, os britânicos realmente precisavam estar mais bem equipados e armados para operações futuras do que estavam. Naquele momento, acho que num bom dia, o exército britânico conseguia mobilizar uns 40 mil soldados para se deslocar e lutar. Hoje eu diria que são 30 mil, ou até menos. Mas naquela época, era isso. E já não era nem de perto o que a gente esperava ou o que gostaria. E houve uma discussão sobre se deveríamos ou não ir ao Capitólio e recomendar algum tipo de programa de ajuda, um programa de ajuda militar, parecido com o que a gente tinha feito para Israel, aliás, para a Grã-Bretanha, para o exército britânico, para elevar o nível deles, deixar as forças muito mais capazes do que eram na época. E isso foi descartado quase que imediatamente. Totalmente inaceitável. E o motivo não era que a gente não gostasse dos britânicos, mas porque não íamos deixá-los entrar no círculo mais restrito das Forças Armadas dos Estados Unidos. O risco era grande demais, e a gente não ia fazer isso. Também não íamos nos tornar parte do que eles chamavam de complexo militar industrial parlamentar. Então Israel sempre esteve lá. Israel sempre teve participação nessas coisas. E pelo Congresso, o que a gente viu foi que nos últimos 25, 30 anos,
O Congresso tem pressionado cada vez mais para dar aos israelenses um acesso cada vez maior à tecnologia, a informações, a documentos sigilosos e por aí vai. E fizeram isso porque havia um benefício financeiro para eles. Depois, nomeamos pessoas para cargos importantes dentro do Departamento de Defesa que tinham laços muito próximos com os israelenses, perigosamente próximos. Eu acho que isso começou lá no fim do governo Bush, e desde então virou um problema constante. O segundo governo Bush, sem dúvida, se encaixa nesse padrão, quando a gente basicamente abriu tudo. Isso precisa ser revertido de cima para baixo. A gente precisa de novas leis, leis muito mais rigorosas em questões de segurança. E para ser bem franco, hoje em dia, muita coisa com muita frequência acaba vazando para a gente demais. E agora, com esse novo esforço, tudo está em risco. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez exista uma luz no fim do túnel, ou pelo menos uma aparência de que algo está melhorando, o que pode ser positivo num nível mais alto. Ontem, na Fox News, o vice-presidente Vance foi questionado sobre essa aparente tensão com Israel. E ele chegou o mais perto que eu já vi, desde o início dessa guerra, de dizer algo como: olha, talvez a gente precise seguir um caminho diferente do dos israelenses, se os nossos interesses começarem a divergir. Israel e os Estados Unidos têm muitos interesses em comum, mas também existem situações em que nossos interesses divergem. E eu acho que o presidente tem sido muito claro nesse ponto. Embora Israel obviamente tenha seus próprios objetivos, o principal objetivo dos Estados Unidos em relação ao Irã é garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear. E na verdade, graças ao que aconteceu nos últimos meses, e na verdade no último ano e meio, conseguimos criar o espaço necessário para que o presidente acredite, e eu concordo com ele, que é possível chegar a um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear iraniano. Agora, Israel pode gostar disso ou não. Mas no fim das contas, acreditamos que isso é o que melhor atende aos interesses dos Estados Unidos da América. Então vamos continuar perseguindo esse objetivo, porque é para isso que o presidente dos Estados Unidos foi eleito. É isso que precisamos fazer para servir corretamente o povo americano. Então dá para tirar um pouco de otimismo disso, ou já é tarde demais? Quick anecdote. In 1961, after Uma história rápida. Em 1965, depois que Lyndon Johnson foi eleito presidente, Hubert Humphrey escreveu um memorando detalhado explicando por que, em hipótese alguma, os Estados Unidos deveriam se envolver no Vietnã. Um memorando muito bom. Eu mesmo não cheguei a ver, mas conversei com algumas pessoas que viram. Adoraria conseguir uma cópia. E então, Hubert Humphrey foi chamado ao gabinete de Lyndon Johnson, o Salão Oval, e houve uma reunião bem tensa. Basicamente, Lyndon Johnson disse: se você não vai me apoiar na minha intervenção no Vietnã, e lembre-se, ainda não tínhamos entrado lá, então você precisa renunciar à vice-presidência. E Hubert Humphrey, que já havia deixado claro para algumas pessoas que esperava se tornar presidente no futuro, como quase todo vice-presidente, eu diria, recusou-se a renunciar e disse: não, eu vou te apoiar no Vietnã. refused to resign and said, "No, I'll support you in Vietnam." Catastrophic. The best thing he could have done was Catastrófico. say, "I'm out." A melhor coisa que ele poderia ter feito era dizer: tudo bem, tô fora. O J.D. Vance está onde está, porque, como todo mundo no governo Trump, teve que jurar lealdade à agenda de Israel em primeiro lugar, às políticas, à mentalidade e ao compromisso de colocar Israel acima de tudo. Acho que ele está vendo as pesquisas. Ele percebe que o vento está mudando. A maioria das figuras políticas é como biruta de aeroporto. E acho que ele vê que agora o vento sopra com força numa direção contrária aos interesses de quem coloca Israel em primeiro lugar. Então ele está tentando se afastar do presidente, mas sem parecer que está fazendo isso. Eu gostaria de te dar um pouco de otimismo, mas não consigo. So I would like to give you some optimism, but I can't. Bom, ok, isso foi bem direto. Acho que a gente vai ter que torcer para que essas meias soprem com força suficiente. Mas sabe de uma coisa? O
que realmente poderia ajudar é mostrar mais claramente o custo disso para o povo americano. Isso provavelmente vai aumentar a força dos ventos das pesquisas de que você está falando, quando as pessoas perceberem quanto isso nos custou e o que deixamos de fazer militarmente desde que tudo começou. E tem algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, de acordo com o Washington Post, recentemente 20 bases nossas foram danificadas ou seriamente atingidas. Eu não acho que alguma tenha sido totalmente destruída, mas muitas sofreram danos graves. Então a pergunta é, quando isso acabar, seja lá como for, a gente vai simplesmente voltar e reconstruir todas elas? Ou vai ser diferente? Porque agora esse colunista está dizendo que essas bases viraram um problema para os países que as abrigam, e talvez eles nem queiram mais que a gente volte. O que você acha disso? Bom, eu acho que é exatamente isso. E eu também queria encerrar aquele último ponto perguntando para todo mundo que está ouvindo. Quantas vezes a gente destruiu a insurgência do Vietcong no Vietnã do Sul antes de finalmente sair de lá? O tempo acabou. Foram pelo menos 6 ou 7 vezes. E quantas vezes a gente disse que tinha acabado com a insurgência no Iraque, aquela que era contra a nossa presença, antes de ir embora de vez? Pelo menos 3 ou 4 vezes, pelo que eu me lembro de ouvir dos porta-vozes das forças em Bagdá. O que eu quero dizer é que esse tipo de coisa continua acontecendo. E quando a gente tenta mostrar o custo real é varrido para debaixo do tapete, Dan. Ninguém fica sabendo de verdade. O custo é em sangue e dinheiro. E, sinceramente, isso é a última coisa em que o pessoal no topo da estrutura de poder em Washington pensa. A gente sempre pode imprimir mais dinheiro e sempre pode encontrar mais pessoas dispostas a ir lá e lutar por nós. Agora, sobre essa questão das bases, trata-se de um jornalista coreano. Eu não o conheço muito bem, mas ele é muito articulado. O que ele escreveu é um ensaio extremamente bem organizado e bem argumentado, que basicamente diz o seguinte: algo de que já falamos antes e sabemos que é verdade. Estamos lidando com novas potências militares em potencial, com novas tecnologias que estão apenas começando a amadurecer agora. A ideia de manter forças terrestres, aéreas ou navais, posicionadas adiantadas agora, é perigosa. E não só para as forças aéreas, que ficam ao alcance fácil das capacidades de reconhecimento e ataque do possível adversário, mas também porque passamos a colocar em risco os próprios países onde estamos baseados. Existe uma grande divisão, e isso já faz tempo, entre nós e a maioria dos nossos aliados na Ásia sobre a questão de uma guerra com a China. Ninguém na Coreia, ninguém que eu conheça no Japão, ninguém no Vietnã está realmente interessado em uma guerra com a China. Muito pelo contrário, todos querem evitar isso. Eles têm relações comerciais importantes com a China. Foram admitidos no mercado chinês e estão se beneficiando disso. Eles não compartilham da nossa visão da China como uma espécie de potência imperial, parecida com o Japão de antigamente, determinada a conquistar a Ásia. Somos nós que ficamos falando de guerra na Ásia, de novo e de novo, sem parar. Eu também colocaria as Filipinas nessa categoria, mas as Filipinas estão tão desesperadas por ajuda e apoio dos Estados Unidos que provavelmente vão topar quase qualquer coisa que a gente oferecer. O ponto que eu quero destacar é que ele está certo. Esse jornalista coreano está certo. A gente não precisa mais estar nesses países, e a nossa presença lá pode ser, sim, potencialmente perigosa para quem vive nesses lugares. Isso inclui a Coreia e o Japão, sem dúvida, e provavelmente também as Filipinas. E, de novo, não é por causa de uma invasão iminente, mas porque quando uma guerra começa, você olha para o mapa e começa a identificar todos os danos que o inimigo pode causar, as piores coisas que ele pode fazer contra você. É isso que orienta o seu raciocínio, ou pelo menos deveria. Aí você começa a pensar, bom, se essas são as piores coisas que ele pode fazer, o que eu posso fazer para derrotá-lo? E, inevitavelmente, você acaba arrastando todo mundo para uma guerra.
E se você ouvir o presidente Trump, e aliás ele não foi o primeiro, eu vi isso acontecer no governo do George W. Bush e depois com o Obama. A gente está sempre tentando puxar outros países para os nossos conflitos e crises, como uma forma de legitimar o que estamos fazendo. Tipo, você não pode dizer que essa guerra não é justificada. Olha aqui nossos aliados. E como é que isso funciona? Normalmente você compra o apoio deles. Liga para o exército de Bangladesh e pergunta do que vocês realmente precisam essa semana. E o exército de Bangladesh responde, a gente está precisando de botas novas. Pronto, vocês terão. A gente paga por elas. E o que mais vocês querem? Bom, queremos que vocês venham com a gente para os Balcãs. A gente quer que você vá com a gente para o Oriente Médio. Queremos, sabe? É assim que funciona. A gente começa a comprar apoiadores. Agora isso vai ficar cada vez mais difícil no mundo de hoje, pelos motivos que a gente acabou de discutir. A natureza da guerra mudou. Hoje, você pode atingir um alvo na Península Coreana, a mais de 1000 milhas de distância, lá dentro da China, e pode matar todo mundo em volta do alvo, ou ninguém. Depende do que você quiser fazer. Isso mudou completamente a natureza da guerra, e tornou a nossa presença na Coreia e no Japão um possível perigo para os chineses. A gente não gosta disso. O Congresso vai resistir. Tem vários motivos para isso. A maioria tem a ver com dinheiro. Mas muita coisa também é vaidade. Uma boa parte do que a gente faz, Daniel, está hipotecada à vaidade. Nós somos os melhores. A gente tem isso. A gente está lá. A gente está em todo lugar, sabe? E estamos falando dos nossos porta-aviões lá fora, que ficam a uns 800 quilômetros de distância para não serem atingidos por alguma coisa. Olha, vamos acordar e encarar a realidade. A guerra mudou. Tem sim. E eu quero mostrar uma das consequências dessa vaidade. Acho que o Gary tem aqui um trecho que a gente separou, em que o Trump está lendo, como ele já fez tantas vezes, todas as coisas do Irã que nós destruímos, e que, segundo ele, eles estão completamente impotentes. Nós temos o maior exército do mundo. A gente provou isso com a Venezuela. Provou também com o Irã. O Irã foi praticamente destruído militarmente. É só uma questão de tempo. E olha, a gente deu uma folga para eles, parando por um tempo. Temos um bloqueio. Nenhum navio entra. Nenhum navio sequer pensa em entrar. Falamos sobre isso hoje. É bem interessante. Mas eles estão impressionados. Temos um grande exército, o maior que já tivemos, e o maior exército de todo o mundo. E uma das outras coisas que ele costuma dizer, em algumas dessas falas, é que nós destruímos toda a marinha deles, toda a defesa aérea, toda a força aérea, que o céu está completamente aberto. O Hegseth repete isso bastante. Mas quando a gente começa a olhar algumas das evidências físicas, é tipo, peraí, calma aí. 51 drones Reaper foram derrubados sobre o Iraque e o Iêmen, e mais de 40 aeronaves também foram abatidas. E isso só nos primeiros 40 dias da fase ativa. Mas isso continuou acontecendo com os drones Reaper, e a gente ainda está perdendo. E são aeronaves grandes, muito caras e extremamente importantes para as nossas operações por aqui. O que você acha dessas perdas contínuas que a gente tem tido, militarmente falando? Olha, o impacto nas nossas operações de inteligência, especialmente na vigilância e no reconhecimento contínuos, foi drasticamente reduzido. Sabe, uma coisa é ver algo por satélite, ver um lançamento. Aí você manda algo como um Reaper para confirmar o que achou que viu, para ter uma imagem mais detalhada e poder definir o alvo com precisão. E aí você perde o Reaper. Tudo bem, você manda outro ou depende de outra aeronave. Mas o ponto é o seguinte, quando você perde 51, isso mostra que a sua capacidade de mirar com precisão foi realmente comprometida de forma significativa. Então é algo sério. O fato de eles conseguirem danificar ou derrubar tantos tipos diferentes de aeronaves não deveria ser motivo de tranquilidade para ninguém. E eu acho que quanto mais esse conflito durar, melhor os iranianos vão ficar.
Porque o que a gente tem visto, desde aquela primeira operação de 12 dias, é uma melhora constante nas capacidades do Irã. Eles estão muito mais preparados agora do que estavam antes, e continuam evoluindo a cada dia. E sem dúvida, parte disso tem a ver com a ajuda que estão recebendo da China e da Rússia. Mas seria um erro grave subestimar as capacidades dos iranianos. Eles têm engenheiros muito competentes, especialistas em alvos, gente que estudou a fundo o nosso modo de agir e entende melhor do que a gente imagina o que faremos ou deixaremos de fazer. E no fim das contas, eles se mostraram surpreendentemente eficazes. Então, de certa forma, eu acho que do ponto de vista militar, neste momento, seria melhor parar enquanto ainda estamos em vantagem. Mesmo que eu não ache que estejamos em vantagem estratégica, eu preferiria não revelar mais nada a eles do que o absolutamente necessário nesta fase. E quem sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, já foram tantas vezes. Desde que essa guerra começou, você vem dizendo que havia um plano de ação que a Casa Branca poderia ter seguido, que talvez tivesse evitado a guerra por completo, ou pelo menos adiado por muito mais tempo, com um custo bem menor. E a gente continua sem fazer isso. Só dá para torcer para que isso mude daqui para frente. Mas olha, antes de eu te liberar, quero saber a sua opinião sobre aquela outra grande guerra que está acontecendo, entre a Rússia e a Ucrânia. Saiu uma informação há alguns dias de que o Reino Unido, a Alemanha e a França não estão só apoiando a Ucrânia, mas também defendendo o diálogo com a Rússia, dizendo algo como, sim, vamos conversar com base nesse diálogo. Acho que a gente pode dizer, com alguma boa vontade, que foi uma carta fraudulenta do Zelensky para o Putin. Mas eles também disseram algo como, olha, sabe de uma coisa? A gente também quer dar algum tipo de apoio à Ucrânia depois que a guerra acabar. Seria algo como uma força de estabilização europeia dentro da Ucrânia, com armas, munição e outros recursos para autodefesa. E é disso que eles estão falando, o que deixou a Rússia bem irritada com a Ucrânia, dizendo, ei, isso é uma aliança disfarçada que vocês estão tentando formar, e é justamente contra isso que a gente tem lutado. Que impacto você acha que isso vai ter nessa guerra? Sinceramente, nada além de reafirmar o compromisso da Rússia em prolongar a guerra até que a Ucrânia deixe de representar uma ameaça. O que eles fizeram foi prometer que sim, se tiverem a oportunidade, vão transformar isso numa ameaça de novo. Vão reverter todos os avanços estratégicos que foram conquistados. Vão transformar a Ucrânia no ariete que ela já foi um dia. Eu acho que eles estão sendo otimistas demais. Acho que a Ucrânia, especialmente quando você sai de Kiev e vai para o interior, conversando com as pessoas que vivem lá, está exausta. E o próprio Estado, como estrutura, está desmoronando. Agora, a má notícia é que o presidente Putin acabou de fazer um discurso hoje, em São Petersburgo. Eu ainda preciso reler isso mais algumas vezes, mas me passa a impressão, pelo menos na tradução, de que ele pretende, por enquanto, manter o rumo. E ele disse ao seu povo, precisamos continuar lutando. Não ouvi nenhuma promessa de vitória ou de conclusão. Isso me preocupa um pouco, porque acho que ainda há gente em Moscou que, contra toda a esperança, acredita que vai conseguir alguma coisa do Trump. Algo que possam levar para o banco, por assim dizer. Que o presidente Trump possa oferecer a eles um acordo que seja respeitado pelos europeus, que realmente acabe com essa guerra e elimine o perigo permanente para Moscou que hoje vem de Kiev. Eu não acredito nisso. Não acho que eles possam esperar nada do presidente Trump, pelo menos neste governo. O presidente Trump não pode garantir absolutamente nada para os iranianos agora, e isso é um grande problema. Ninguém mais confia na gente. Por que o presidente Putin ainda tem esperança de que ele possa fazer isso? Eu realmente não entendo. Parece que ele não percebe que são as mesmas pessoas que estão empurrando a guerra contra o Irã até o fim, até o amargo fim. Não importa se isso nos prejudica ou nos ajuda, eles não ligam.
tudo gira em torno dos interesses deles. E são exatamente as mesmas pessoas que estão empurrando a guerra contra a Rússia na Ucrânia. Não há diferença entre esses dois grupos. São os mesmos. Eu espero que o presidente Putin chegue a essa conclusão, porque não há como essa situação melhorar, a não ser que ele mesmo tome uma atitude militarmente. Ele não pode contar com a gente para nada. He can't rely on us for anything. E vamos ver onde isso vai dar também. E curiosamente, o Sergei Lavrov fez um comentário sobre a situação atual. Ele sempre foi, por natureza, uma pessoa muito diplomática. Mas, pelo menos para mim, parece que o tom dele anda um pouco mais irritado. E a gente se pergunta se isso indica alguma mudança. Dá uma olhada nisso. A Rússia, a França e a Alemanha, junto com Zelensky, assinaram um documento sobre o apoio estratégico a esse regime, sobre a preparação para o envio das forças de estabilização, as forças de ocupação e sobre o fato de que a Ucrânia continuará existindo depois do conflito. Também foi acordado que a Ucrânia receberá armas adicionais de longo alcance para atingir o território russo, inclusive em áreas mais profundas dentro da Rússia. Eu não sei como podemos falar em negociações diante desse cenário. Provavelmente todos deveriam levar a sério o que o presidente Putin disse. Agora, tudo depende não das negociações, mas das ações dos nossos heróis na linha de frente. Então parece que ele está começando a se aproximar da sua linha de pensamento. Tipo, olha, esquece as negociações, talvez a gente deva partir para o ataque. E aí, como o Gary é incrível, ele tem justamente aquele trecho do Putin dizendo que o Lavrov mencionou ali. É uma forma de criar condições para encontros e negociações presenciais, ou está criando uma situação em que é impossível realizar qualquer encontro pessoal? Eu acho que é a segunda opção. E por isso é preciso se dirigir não aos autores dessa carta, nem aos fãs do gênero epistolar, mas sim aos nossos combatentes, lá na linha de contato. Então, dirigindo-me a eles, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать. E agora, dirigindo-me a vocês, quero dizer, camaradas soldados e marinheiros, camaradas sargentos e suboficiais, camaradas oficiais, almirantes e generais. Todo o país olha para vocês, todo o país sente orgulho de vocês e deposita em vocês a sua esperança. Trabalhem, irmãos. Então pode ser por isso? Porque foi uma declaração bem enfática ali. Você acha que isso pode indicar que ele talvez esteja pronto para seguir por esse caminho e fazer na prática o que você sugeriu que eles provavelmente já deveriam ter feito há muito tempo? Isso é possível? I'm reluctant to impute that to him. Eu fico relutante em atribuir isso a ele. Olhando para a declaração no final, trabalhem, irmãos. Me disseram que a tradução mais precisa seria continuem lutando, irmãos. Então eu interpreto isso como mantenham a calma, sigam na missão, continuem fazendo o que estão fazendo. Não ouvi nada além disso. Agora, o Lavrov, quando fala, ele fala na grande tradição de pessoas como Witte, Gorchakov, Nesselrode, outros grandes ministros das relações exteriores da Rússia no período czarista. Ele é um diplomata de altíssimo nível. Nós não temos ninguém à altura dele. E o que ele está dizendo, na minha opinião, é extremamente significativo, porque está mais próximo do que você estava comentando comigo antes. Ele está dizendo que isso vai além da grosseria. E esse seria o meu argumento para o presidente Putin. Essas pessoas são burras demais para entender o que é falta de educação e o que não é. Isso é pura agressão, disfarçada com uma nova aparência. Não traz nada de útil. Não reflete nada de bom para a Rússia. E eu diria, nada de bom para nós também.
porque eu sei que muita gente aqui acha que isso não faz diferença. Mas eu sou alguém que acredita que essa guerra precisa acabar. E eu acho que a verdade sobre o Estado ucraniano, sobre quem está no comando, o que aconteceu com aquele país e com o povo de lá, precisa chegar ao povo americano. Eles merecem uma avaliação honesta e objetiva, feita pela grande mídia. Eles não recebem a verdade. Recebem mentiras, e mais mentiras, e mais mentiras. Isso complica tudo. Então, quando você pergunta para alguém o que acha que a gente deve fazer, não vem o tipo de resposta que realmente precisamos, que é encerrar isso o mais rápido possível e reconhecer, aceitar os legítimos interesses de segurança nacional da Rússia. Nós, como uma grande potência, exigimos que nossos interesses legítimos sejam reconhecidos. E os russos também exigem isso, os chineses também, e os iranianos também. Tudo é uma questão de interesse. Não é ao contrário do que o presidente Trump pensa, uma questão de eu me dou bem com ele. Ele e eu somos bons amigos. A gente se entende muito bem. Isso é tudo conversa fiada. O que importa são os interesses, interesses, interesses e mais interesses. Eles precisam ser respeitados. A questão é identificar quais são e equilibrar tudo de forma eficaz dentro de um acordo que as potências regionais possam aceitar. É nisso que a gente deveria estar focado. Não estamos. E até a gente focar nisso, eu não acho que os russos tenham muita escolha. Eles têm que seguir em frente. Bom, e o que você acha que vai ser possível? Porque se eles continuarem firmes, como você disse há pouco, e simplesmente seguirem em frente, quer dizer, eu pensei, e acho que você também, há mais de um ano, que seria difícil para o exército ucraniano manter sua capacidade de operação até este verão. E, no entanto, aqui estamos, no começo do verão, e eles ainda estão de pé. Me disseram que a linha de frente está bem mais enfraquecida do que antes, mas ainda resiste. Até quando isso pode continuar assim, sem que a Rússia mude sua doutrina de combate? Bom, solvente talvez não seja a melhor palavra. O que existe na fachada ucraniana, porque ainda não foi diretamente destruída, nem desafiada, parece real. Há um governo em Kiev. Mas não é um governo eleito pelo povo. É uma ditadura. É opressiva. É muito mais stalinista do que qualquer outra coisa. Está cheia de todo tipo de gente com inclinações criminosas, que está roubando o máximo de riqueza possível antes que esse terrível pesadelo acabe. E a única solução para isso, do ponto de vista dos russos, é atravessar aquele rio. Porque enquanto não atravessarem o rio com força, a fachada continua intacta. E é isso que está diante deles agora. É uma fachada, só uma fachada. E ela precisa ser destruída. Quando destruírem isso, todo mundo vai se calar, Dan. Quantas pessoas levantaram a voz e disseram, e a NBA? Ué, eles não foram derrotados? E o Vietcong? Não. De repente ninguém mais falava sobre isso. Sumiu. Por quê? Porque o governo do Vietnã do Sul caiu. Acabou. O exército vietnamita simplesmente desapareceu. Sumiu. E o que a gente fez? Fomos embora. E nunca mais falamos sobre isso. É isso que vai acabar acontecendo na Ucrânia. E sabe, eu não consigo deixar de pensar. Você mencionou há pouco o Vietnã, o Irã e tudo mais. E agora aqui, com a minha experiência com o Talibã na guerra do Afeganistão. Quantas vezes a gente disse, sim, finalmente derrotamos o Talibã, é assim que a vitória se parece. O general Allen disse isso em 2013, antes de a gente acabar saindo de lá, em vergonha, em 2021. E aqui de novo é só uma anedota, mas vem da Yulia Mendel, que foi secretária de imprensa do Zelensky nos primeiros anos de governo, antes de sair. E olha o que ela escreve agora, porque hoje ela é uma crítica bem forte. Isso foi há poucos minutos, na verdade. Ela escreve o seguinte. This is just minutes ago, actually. She writes, shocking reports from near Kovel and western Volyn regions. Locals claim villagers armed with shovels fought off forced mobilization officers attempting to recruit men.
De acordo com canais locais, o confronto acabou ficando físico, com os moradores reagindo com força. Essa situação mostra a tensão crescente em torno dos esforços de mobilização forçada na Ucrânia. A questão é: por quanto tempo ainda vão conseguir continuar fazendo essas coisas à força? Você acha que isso vai ter um fim algum dia? Ou eles vão conseguir simplesmente obrigar as pessoas a lutar indefinidamente? Bom, enquanto a gente continuar mandando grandes quantias de dinheiro para o governo em Kiev, seja vindo da Europa ou dos Estados Unidos, e eles continuarem recebendo esse dinheiro regularmente, eles vão poder pagar as pessoas para fazer o que estão fazendo. Se o dinheiro parar e eles não puderem mais pagar, esse tipo de coisa também vai parar. Essa é a triste verdade. É preciso cortar o fluxo. É a mesma lógica de como parar os israelenses no projeto de assassinato em massa e expulsão em Gaza. Você corta o apoio. Só isso. Mas a gente não está disposto a fazer isso. E, ao que parece, também não estamos dispostos a fazer isso na Ucrânia. O que você acabou de mostrar para todo mundo. E o triste é que eu conheço aquela parte da Ucrânia. As pessoas de lá são bem diferentes do resto do país. São ucranianos no sentido mais ocidental da palavra. Eles ficaram sob domínio dos Habsburgos por mais de 100 anos, quase 200. Então eu sinto muito pelos ucranianos. E também sinto pelos povos do Oriente Médio, porque eles estão meio que num aperto mortal com seus oponentes. Separar esses lados não é fácil. Eu acho que a questão da Ucrânia poderia ser resolvida mais rápido hoje do que em qualquer outro momento desde que a guerra começou. Mas eu não vejo disposição, nem determinação, nem interesse em fazer isso. E isso é simplesmente de partir o coração de ver. Quero dizer, pessoas literalmente batendo com pás, alguém tentando impedir que levem os homens da família para provavelmente morrer numa guerra. É praticamente uma sentença de morte entrar lá. E mesmo assim, isso acontece todo dia na Ucrânia. Acho que isso é mais um bom anúncio para a Associação Nacional do Rifle. Então, tanto faz essa história de abrir mão das suas armas pessoais, né? Tem isso também. Olha, Doug, a gente realmente agradece por você trazer tudo isso à tona, especialmente nesses dois assuntos. Dá pra ver como o dinheiro parece estar no centro dos dois conflitos e como ele é essencial para resolver a situação. E essa injeção de recursos é um grande problema. Então, muitas dessas questões não são exatamente táticas nem diplomáticas. São questões de dinheiro mesmo. E o dinheiro manda, como dizem. A gente vê provas bem claras disso aqui. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. E só para lembrar, pessoal, eu sei que muita gente não se cansa do McGregor. Então é só entrar em mcgregorwarrior.substack.com para acompanhar tudo. E aliás, Doug, eu esqueci de te contar, mas eu acabei de voltar de Tbilisi, na Geórgia, onde participei de um fórum econômico com várias pessoas. E olha, toda vez que o seu nome aparecia, todo mundo dizia: "Meu Deus, a gente adora o Doug McGregor." As pessoas queriam conversar comigo só porque eu te conhecia. Então a sua fama está se espalhando pela Europa e por outros lugares. E dá para entender bem o porquê. Quem quiser pode ir lá e ver com os próprios olhos. Então, obrigado por isso. E onde estavam todas essas garotas quando eu estava em West Point? É de deixar qualquer um deprimido. Tá certo. Obrigado por isso. Valeu mesmo. Tá bom. A gente se vê mais tarde hoje, à 13h. O professor Morandi vai estar de volta com a gente. E eu garanto, não perca esse programa. À 13h, com o professor Sayed Mohammad Marandi, que vai contar pra gente o que está sendo discutido do lado iraniano e quais são as chances de que algum desses memorandos ou qualquer outra iniciativa possa realmente levar ao fim dessa guerra. Muito obrigado. A gente se encontra lá no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer você a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você nos ajudar. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir
e compartilha com alguém que você gosta. Like button and share this with somebody you love.